Bem-vindos a mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do United Health Group Brasil. Eu sou Renata Freitas, uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos loiros e estou vestindo uma camisa jeans. Hoje estou aqui no Innovation Center acompanhada da doutora Beatriz, que é especialista em medicina esportiva e nutróloga do Centro de Medicina Esportiva Samaritano, e da Fabiane Fidelis, coordenadora de experiência do cliente da Amil, para mais um bate-papo. Esse mês, o tema escolhido foi atividade física. Nós sabemos que é um assunto de extrema importância, já que ela é fundamental para garantir mais saúde física e mental, além de ser um fator importante na prevenção e combate de doenças crônicas. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, Renata. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou uma mulher morena, de olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta branca e é um grande prazer abordar esse assunto hoje com vocês. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Já agradeço o convite, doutora Beatriz, acho que o nosso papo vai ser bem legal mesmo. Atuo hoje como coordenadora de experiência do cliente na Amil. Sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelo castanhos escuros na altura do ombro e estou vestindo hoje uma blusa pink. Muito obrigada, meninas. Doutora, para a gente começar assim o nosso bate-papo, de fato, a gente fala muito que a atividade física é uma situação fundamental para a nossa saúde mental, física, enfim. Mas explica um pouquinho para a gente o que se caracteriza de fato como atividade física e quais são os cuidados que a gente deve ter ao praticá-la. Então, Renata, até já pegando esse gancho do conceito de atividade física, a gente costuma falar que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física seria qualquer atividade que aumente o seu gasto energético, né? Qualquer atividade física que aumente o gasto energético. Por exemplo, hoje em dia é muito comum, né? Algumas pessoas procurarem como meio de transporte a bicicleta, né? Ao invés de carros, subir escadas ao invés de elevador, enfim, esses hábitos são hábitos ligados à atividade física. Quando a gente já fala, né, a gente já define exercício físico, seria um programa de atividade física, né, planejado, organizado, com metas, com objetivos, tanto ligados à saúde quanto ao rendimento, né, a performance esportiva propriamente dita. Legal. Mas assim, quando a gente fala de sedentarismo, uma situação específica, o que se caracteriza de fato uma atividade física para a gente combater o sedentarismo? A gente ouve muito falar assim, eu preciso fazer uma atividade, 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. Existe uma fórmula, assim, alguma coisa de fato? Existem, tá? Existem alguns conceitos, né, ideais, vão ser alguns protocolos de recomendações, né, das sociedades médicas, enfim. Dentro desses protocolos, a gente considera sedentário, né, assim, uma baixíssima aptidão física, né, que a gente sabe que leva realmente ao aumento de diversas comorbidades, né, clínicas. Quando a gente fala em comorbidades, são patologias, né, crônicas ligadas ao envelhecimento. E nesse sentido, assim, a recomendação seria, né, das sociedades, seria pelo menos de 150 a 300 minutos por semana, tá, de atividade física no mínimo moderada, tá, ou 75 a 150 de atividade física intensa, né? E isso para você considerar que você está saindo, né, de um sedentarismo. Mas eu gosto sempre de reforçar que, assim, é super comprovado que a relação da quantidade de exercícios, da intensidade de exercício, ela tem uma relação direta com a saúde. Então a gente sabe que quanto mais melhor e quanto mais intenso, melhor. E você, Fabi, conta pra gente. Conta pra gente, você aí, mãe, coordenadora, como é que é colocar uma atividade física na sua vida? Você já pratica? Conta um pouquinho. Pratico sim, Rê. Assim, sou bastante nova nessa área. Era um objetivo de vida. Eu acho que não a atividade física, porque sim, isso eu já tinha por hábito, mas o exercício físico, né, encaixar na rotina. Demorei a encontrá-lo dentro da minha vida pessoal, mas eu gostaria que esse momento também fosse com constância. Exato. Em que momento que eu consigo me encaixar para eu ter o hábito e aquilo de fato virar uma rotina? E isso aconteceu tem 2 meses. Eu tô bem feliz, então hoje eu consigo fazer ali o meu treino pelas manhãs, sou assídua, né? Então os meus 50 minutos assim que eu acordo para minha atividade, tem me feito muito bem.
em vários aspectos, né? Eu acho que uma coisa também puxa a outra, né, doutora? A gente percebe que a gente melhora a alimentação e é uma coisa que puxa, porque você começa a se observar, puxa, durante a semana eu tô fazendo esse esforço, eu tô me tratando, cuidando do meu corpo e da minha mente, então não vou comer doce, melhora a alimentação. Você melhora a alimentação, pratica atividade, você automaticamente emagrece. E aí uma coisa boa vai puxando a outra. Exato. E tem sido muito bom. Tenho ficado muito feliz com esse resultado. Eu acho que você tocou num ponto super importante, que é a questão da saúde mental. Porque a gente sabe que um estilo de vida ativo, ele ultrapassa os cenários da saúde física, né? Então, assim, você falou muito de comportamento, da questão da assiduidade, né? Da constância, da regularidade. E quanto isso acaba impactando, né? Outros aspectos, não só da nossa saúde física, mas aspectos da nossa relação pessoal, relações pessoais, familiares, profissionais. Intuitivamente, a gente melhora a nossa alimentação. Quer dizer, ela realmente... Sim, quando eu falo que a medicina do esporte, né, o exercício é uma filosofia de vida, é exatamente por esse motivo, porque realmente ela engloba N aspectos, assim, relacionados à nossa saúde. Sem dúvida. E aí fica uma dúvida aqui, já que a gente tá falando de dúvida. Conta pra gente um pouquinho, doutora, assim, ó, a gente sabe, né, que muitas atividades têm indicações de rotina médica, de procedimento médico. Para atividade física e para o exercício físico, já que a gente está falando que elas têm diferenças aqui, né? A gente está esclarecendo esses pontos. A gente precisa de uma avaliação ou a gente já pode calçar o tênis e sair por aí se inspirando aqui com o nosso podcast? Bom, justamente, né, eu falei da questão tanto da quantidade de exercício quanto da intensidade, promovendo, né, mais benefícios e melhores resultados. Claro que ser ativo é bom para todos, né, o sair do sedentarismo, mas assim, é de grande valor, enfim, é de suma importância uma avaliação, né, uma orientação para a gente realmente conseguir, né, colher esses benefícios, esses resultados, uma avaliação especializada, uma orientação especializada, faz toda a diferença, né, na regularidade que a gente vai manter esse exercício, quer dizer, minimizar os riscos, né, como você mesmo falou, riscos relacionados a condições, enfim, a patologias cardiocirculatórias, né, alguns riscos bem conhecidos, como infarto, coisas do tipo, mas também riscos de lesões, né, riscos relacionados à própria prática, enfim, alguns tipos de trauma, alguns tipos de sobrecarga que a gente sabe que acabam acontecendo. Então, assim, realmente uma avaliação especializada, uma orientação especializada faz toda a diferença, tanto no resultado quanto na manutenção desse programa de exercício. Isso é uma coisa que estava até aqui na minha pauta para falar um pouquinho mais para frente, mas já que a gente começou, vou trazer para agora esse momento. Relacionado às lesões de fato, sabe? Sim. Porque eu tenho escutado alguns especialistas falando assim, por exemplo, na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham muito a prática da atividade física, mas eles tinham um outro tipo de rotina, né? Eles andavam mais, enfim, se movimentavam mais. Só que hoje a gente vê as academias bastante cheias, né? Com pessoas preocupadas com o corpo, com a estética, mas também com a saúde. E aí eu vi esses especialistas comentando que no futuro as doenças ortopédicas elas vão muito por essa linha de uma atividade física feita de forma irregular, sem ter um acompanhamento, as lesões que a gente vai sofrer realmente, porque um movimento que você faz é uma abertura diferente, um processo diferente, causa esse problema. Eu mesmo tive um no ombro, não faz muito tempo, eu tive de um lado só, que foi eu abri um pouquinho mais o cotovelo no movimento de um exercício e eu precisei reabilitar, fazer fisioterapia. Então, assim, queria saber de vocês, assim, se a Fabi, se ela tem essa experiência aí, né, na sua vida, você que faz uma rotina de exercício, se você já se machucou, conhece alguém que se machucou em algum momento, por seguir, às vezes a gente tem aquele negócio, eu faço um treino super legal, vou compartilhar com você, né, e aí esse treino não é um treino indicado pra você, se você já viveu essa experiência ou conhece alguém que se machucou assim, dessa forma. Ótimo ponto, Rei, até acho que a doutora Bia vai nos ajudar bastante nesse sentido aqui para esclarecer. Hoje, eu me encaixei muito numa plataforma online. Então, a atividade física hoje que eu tô praticando, né? O exercício físico é por essa plataforma. Não tive ainda nenhuma questão de lesão que eu tenha sentido. Não tenho conhecido próximo. Ouço também as pessoas comentarem, né? E aí, o que a senhora me indica e qual a sua opinião a respeito, né? Então,
É uma plataforma, pelo que eu vejo, são profissionais certificados, me encaixou na rotina. Comecei ali com alguns treinos de tempo menor, porque era o que eu conseguia. Então, como a Rê comentou, né? Eu tenho 2 filhos, um é bebê de 2 anos e 8 meses. Então, um treino mais rápido, mas que desse para encaixar, que eu não ficasse parada. E consegui gradativamente dentro da plataforma, com as orientações ali que possui, e aumentando isso e melhorando no meu ponto de vista, né? Mas foi um ponto importante, assim, bem esclarecedor para o meu momento de vida aí, ouvir da senhora eu acho assim, essa sua decisão, né, de sair de um sedentarismo, enfim, e entrar, né, numa prática de atividade física regular, isso já foi brilhante. O que eu acho que agora que faz toda a diferença nesse momento que você tá, para você conseguir manter, né, tanto a melhora da sua performance, quanto a sua saúde musculoesquelética e cardiovascular. Se você nesse momento você passa por uma avaliação, você é submetido a uma avaliação especializada, que vai conseguir avaliar, né, desde da sua parte metabólica, então assim, né, os seus limiares, que a gente chama de limiares de treino para evoluir na sua capacidade aeróbia, a sua composição corporal, para a gente avaliar a sua qualidade de massa muscular, para avaliar assim quanto, né, qual que é a proporção de treinos que você deve fazer, né, insistir, por exemplo, na corrida, ou fazer alguns trabalhos ligados à prevenção, né, enfim, avaliação de equilíbrio muscular, de força muscular. Isso com certeza vai te deixar muito mais segura, né, para evoluir nesses treinamentos. E com o passar do tempo, você vai colhendo muito mais resultado, né, na sua saúde como um todo, para conseguir manter, né, esse perfil. Então, assim, de uma forma geral, é muito bom para começar, mas realmente para evoluir, uma avaliação especializada faz a diferença. Perfeito. Anotado aqui o recado. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque, assim, particularmente, eu treino certinho, né? Faço exercício físico na academia certinho. Só que o home office, ele trouxe uma novidade pra gente. Sim. Hoje a gente se movimenta bem menos, difícil a gente se deslocar para o ambiente de trabalho. E aí eu notei, por exemplo, que meu cardio estava horrível. Eu subi uma escada e ficava ofegante. Aí eu comecei a perceber que existe, eu não sei se esse termo é real, tá? Você pode dizer melhor pra gente aqui. Sedentário de academia. Sim. E aí eu falei, gente, isso sou eu. Sim. Né? Eu faço atividade, faço exercício físico ali na academia, mas só, se eu for contar o quanto que eu me movimento durante o dia, a quantidade é baixíssima. A gente tende a achar que é o suficiente, né? Ir na academia e ponto. E passar o dia inteiro sentado, né, na frente do computador ou no sofá e acabou. E justamente a questão da atividade física, né? Quando eu falei, é um aumento, né, do gasto energético, você se manter, né? Manter o seu corpo em movimento é super importante nesse sentido. Existem até trabalhos demonstrando que pessoas que ficam mais em pé, que passam um tempo mais em pé, ou atividades que têm uma movimentação maior, têm uma longevidade maior. Então, assim, não é apenas a academia. Então, assim, um estilo de vida ativo, né, além do exercício físico programado, com todos os benefícios que a gente falou, um estilo de vida ativo é muito importante também, né? E hoje, realmente, assim, com a questão do home office, o tempo que a gente passa em rede social, quer dizer, o tempo que a gente perde, esse tempo realmente está sendo... A gente precisa valorizá-lo um pouquinho mais, né? Foi um ponto importante esse seu também, Rê, que eu comecei a perceber também essa diferença da rotina trabalhando de casa e a diferença da rotina trabalhando do escritório. E eu optei também, e hoje é possível, eu venho mais para o escritório. Legal. Porque daí eu tenho oportunidade de caminhar, eu tenho oportunidade de pegar uma água, que às vezes em casa a gente não faz isso, eu pelo menos, eu me interto ali na mesa, sento, e quando eu dou por conta eu não enchi uma garrafa de água. E aqui, pra mim, o clima é diferente. É rotina, eu chego, eu encho primeiro a minha garrafa de água, terminou, eu já encho de novo. E essa conexão, vou falar com alguém que esteja no prédio, vou de escada, né? E eu me adaptei a isso porque eu percebi que a minha rotina é melhor também. Que eu acho que é a questão da vida ativa. Sim, exatamente. Isso eu sempre busquei, né? E a gente vai encaixando dentro dos momentos, né? Eu acho que é muito isso, a gente se reconhecer, né? Quando eu percebi que isso estava acontecendo, que eu escutei esse termo pela primeira vez, eu comecei a praticar o seguinte, no meu horário de almoço eu caminho.
pelo menos 40 minutos. Muito legal. Ótimo. Então, para melhorar isso, né? Mas aí eu queria trazer um pouquinho pra Isso. gente sobre restrições, doutora. Uhum. Aí, assim, eu vou falar que eu tenho na minha família uma adolescente, uma sobrinha, né? Uhum. Que tem aí os seus 16 anos. E eu peguei um dado da Organização Mundial de Saúde que me chamou muita atenção. Ele fala assim que em cada 5 adolescentes entre 11 e 17 anos no mundo não praticam atividade física de uma forma regular ou como deveria ser praticado. Uhum. Existe algum tipo de restrição para alguma faixa etária para atividade física? Não, na verdade, assim, sim, crianças, adolescentes, né, a gente tem algumas não diria restrições, eu diria algumas particularidades, né, então, assim, não é todo tipo de treino que deve ser imposto para uma criança e para um adolescente, enfim, né, cada faixa etária vai ter algumas particularidades e é importante a gente sempre individualizar, né, essa orientação, sem dúvida nenhuma. Mas você tocou num ponto super importante que vai ao encontro também do aumento exponencial da prevalência de obesidade, né? E especialmente também nessa faixa etária vem crescendo tremendamente, que cursa com tudo que a gente falou, né? A questão do tempo de telas, as pessoas hoje estão mais indoor, né? Tem feito menos atividades outdoor, um estilo de vida menos ativo mesmo. Mas realmente, assim, a questão não seriam restrições, seria a individualização, né? Ela é algo bem valorizado hoje isso na nossa área. E o que a gente fala hoje muito, né, em relação à ciência no esporte é o que a gente chama de periodização. A periodização são estratégias nessa organização, né, para você ter os resultados, os benefícios, você organizar, né, de forma estratégica e individual a orientação de exercícios em cada faixa etária. E existe restrição, assim, para outros tipos de público? Por exemplo, alguém que tem uma deficiência física, alguém que seja um paciente crônico, ou até mesmo gestante. Gestante sempre, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas gestante sempre é um caso que me chama muita atenção. Sim. Outro dia eu vi uma gestante linda. Assim, eu não sou médica, né? Nos meus olhos, ela estava extremamente saudável, o corpo dela estava incrível, ela estava com uma barriga linda, fazendo musculação. Acompanhada, super assim. Mas como eu nunca tinha visto, aquilo me chamou muita atenção e eu achei fantástico. Eu falei, gente, será que isso pode? É uma coisa que chamou minha atenção. Não, claro, né? Se o paciente tiver um problema cardíaco, ele vai ter, né, algumas restrições, bem como você falou, de trabalhos de peso ou trabalhos de aeróbicos. No caso da gestante, é algo realmente bem, diria que inovador, né? Porque, assim, muitos anos atrás, eu diria, né, era visto assim com um pouco mais de preocupação a atividade física na gestante. E hoje, assim, é super comprovado que toda gestante deve se exercitar, toda, né? A atividade física na gestação, ela previne diversas complicações neonatais, né, tanto do bebê quanto da mãe, e também relacionadas ao parto. Né, controle de ganho de peso, né, diminuição de risco de diabetes gestacional, mas é muito importante, especialmente nesse caso, a questão da individualização, né? Se essa gestante por exemplo, ela não fazia exercício previamente, ela deve fazer? Sim, mas claro que ela vai fazer exercícios mais leves, enfim. Se essa gestante já era uma atleta profissional, por exemplo, ela vai poder fazer exercícios mais intensos? Sem dúvida. Então, tudo depende de como ela entrou nessa gestação, mas sem dúvida todas devem ser estimuladas a fazer. Nossa, que bacana. Interessante, novidade pra mim. Acho que eu vou ter mais um filho. Bom, já que a gente tá falando até agora a gente falou de sedentarismo, desse processo todo, mas a gente tem um outro lado, né, doutora? O lado extremo aí também, de pessoas que exageram um pouquinho na atividade física. Eu até vou colar aqui o nominho da doença que eu peguei aqui pra gente comentar um pouquinho. Um nome complicadinho aqui é rabdomiólise. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é essa doença e o que ela pode provocar pra gente de fato aí. A rabdomiólise, ela é uma síndrome, né? Ela é causada por um excesso, na verdade, de produção de uma proteína que é produzida em resposta à ruptura das células da fibra muscular. Então, geralmente, quando atletas, né, enfim, pacientes fazem exercício extremamente extenuantes ou extremamente prolongados, né, há um exagero, há uma quantidade muito grande dessa produção dessa proteína chamada mioglobina. E a mioglobina ela é extremamente nefrotóxica, então ela tem uma toxicidade e acaba induzindo o que a gente chama de insuficiência renal aguda, né? Então ela causa, que é extremamente grave.
Então, ela piora em algumas situações, por exemplo, de calor extremo. Uso de algumas medicações também podem levar ao aumento, né, do risco de rabdomiólise. E ela, apesar de não ser tão... não é tão comum, né, ela é extremamente grave. Bacana, né? A gente sabe. E então vamos entrar num outro ponto agora. A gente tá chegando no período do inverno, aquele período que dá uma preguiça da gente fazer atividade física, da gente sair da cama, né? Principalmente assim, que nem a Fabi, ela falou que ela treina cedo. Então deve dar uma preguicinha sair ali debaixo das cobertas nesse horário. Pra mim, por exemplo, eu não funciono de manhã. Eu acho que se eu fosse fazer um exercício físico e fosse pegar um peso, por exemplo, não pegaria nem 2 quilos de manhã. Não funciona pra mim. Eu treino à noite, eu sei que... Aí a senhora, você pode até falar pra gente um pouquinho melhor, porque assim, pra mim funciona. Eu não sei se o ideal é a gente avaliar o nosso corpo e o nosso contexto, porque tem gente que fala que perde o sono. Pra mim super funciona treinar à noite, né? Eu zero a carga mental ali do dia, eu canso meu corpo, tomo um banho e eu durmo super bem. Então super funciona pra mim à noite. Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho se tem essa situação de horários aí de treinos e também se existe alguma questão climática que a gente deve se prestar mais atenção, se é inverno, se é verão, se tem algum ponto aí de atenção maior pra gente. Eu diria que em relação às estações do ano, cada uma tem a sua particularidade, né, e os seus riscos. Já que estamos no inverno, então vamos falar um pouquinho do frio, né? No frio, é muito, assim, o que é muito importante, né? A gente reforçar ainda mais o aquecimento antes de fazer um exercício mais intenso. Então, por exemplo, se você vai para sua musculação, né? Não começar o exercício com o corpo desaquecido, porque isso aumenta as chances de lesão muscular. Quando o aquecimento nada mais é do que elevar um pouquinho a nossa temperatura corporal, né? E isso faz com que a gente recrute mais fibras musculares e diminua o risco de lesão. Né? Um outro fator importante é o risco de desidratação, tanto quanto no verão, porque muitas vezes a gente subestima, né, a hidratação no inverno. Né? Os nossos mecanismos aí de termorregulação ficam bem ativos, mas a sede, por exemplo, que é um sinal tardio de desidratação, ela pode piorar um pouquinho no inverno. E a desidratação a gente sabe que pode tanto piorar e levar, né, a condições de risco cardiocirculatórios, quanto piorar drasticamente a nossa performance física. Então, é uma coisa também pra gente cuidar, né, da hidratação e do aquecimento. Essas duas dicas do inverno, desculpa, pra gente não deixar E você passar. Treina normalmente no inverno? Como é que é isso? Ou já tá batendo uma preguicinha nos dias mais frios? A Renata só com provocações, né, doutora? É bem importante isso, Rê. Então, acho que como eu comentei um pouquinho, sabe? Eu gostaria muito de aderir à atividade física para a vida, então eu não abro mão, né? Eu brinco que pode estar sol, chuva, calor, frio. Eu acordo animada para fazer minha atividade física, sinto falta se por algum motivo eu não tenho que fazer. Se eu tô na rotina do dia que eu venho no presencial, eu acordo mais cedo, né? Porque eu desejo fazer esse treino antes de começar. Para mim funciona também o cedo. Eu acordo disposta, acordo animada e aí já tô com aquela energia e parece que reenergiza e aí vou pro dia, né? Isso também tem funcionado bem na minha rotina. Então não tenho me deixado abater aí pela condição de clima, nada, né? E você comentou interessante do almoço que eu tenho praticado também. Então, o dia que eu não venho pro escritório, eu vou caminhar na hora do almoço e confesso que eu comecei a correr. Me senti muito cansada, mas vou melhorar essa performance aí pra ir pra corrida. Achei bem interessante, me fez muito bem também. Legal. Mas quando a gente volta depois dessa pausa aí do almoço que a gente fez uma atividade, a gente volta melhor, né? Parece que dá uma força diferente, né? Eu acho que as pausas são um grande segredo da nossa qualidade de vida, assim, de gerenciamento de estresse, né? Quando a gente faz essas pausas, tanto para se exercitar, às vezes também para... Hoje em dia está muito, né, em voga a questão do mindful, né? Então, assim, a questão da respiração, isso realmente promove gerenciamento de estresse. Eu diria hoje que é um pilar, né, da nossa saúde. E a atividade física, ela vem de forma, assim, plena, né, nesse cenário. Aproveitando esse gancho do cenário, a gente ouve muita gente falar que não gosta de fazer nenhum tipo de atividade física, né? É muito comum a gente falar, né, que a pessoa tem preguiça, enfim, tem N fatores que ela não gosta de praticar atividade física. Mas a gente sabe que ela libera diversos tipos de hormônios, traz essa sensação de bem-estar tanto para o físico quanto para nossa mente, enfim. E aí a pergunta que fica é a seguinte:
Vamos lá. O que vocês pensam a respeito disso? Vou perguntar primeiro para a Fabi, que aí ela vai ser leiga igual eu, depois a Bia esclarece pra gente. Você acha que se você praticar de forma regular a atividade física e insistir um pouquinho, e durante um tempo aí você pode realmente vir a se apaixonar por ela, gostar de fazer atividade física? Você acha que é uma questão de insistência? Eu entendo que sim. Eu, apesar de pouco tempo praticando, não me vejo hoje sem atividade física. E acho que a doutora pode falar pra gente aí de uma forma mais técnica, mas o quanto eu sinto hoje ainda mais disposta, apesar de ser uma pessoa bem animada, e a felicidade também, eu tenho percebido isso. Acho que ativa alguns hormônios que eu não estava acostumada, e tenho me sentido isso, melhor, mais feliz. Então, não me vejo mais sem, Rê. É que assim, vou falar por mim agora. Eu não gostava, por exemplo, de fazer musculação. Não era uma situação. Eu preferia fazer uma dança, preferia fazer um outro tipo de atividade ou de exercício. E aí eu introduzi a musculação por uma questão de necessidade mesmo. A gente sabe que a gente precisa fortalecer a nossa musculatura, até por uma questão de longevidade. E aí no começo foi muita insistência, sabe? Teve todo o processo, teve o processo da dor, teve todo o processo de, eu não gosto de fazer isso. Sim. E hoje eu sinto falta. Então aí eu falei, será bom. que isso a gente consegue estimular isso de alguma forma? Isso é científico mesmo. Eu posso falar com propriedade. Mas vocês tocaram num ponto que é a questão do hábito, né? Todo hábito, a neurociência tá aí para falar sobre isso, ele deve ser treinado, né? Então ele deve ser executado até se tornar um hábito. Mas é claro, assim, que as evidências são inúmeras hoje, por exemplo, que diversas patologias da saúde mental, como depressão, né, assim, transtornos de ansiedade, a prescrição de atividade física, ela é mandatória, né, complementar, obviamente, tratamento medicamentoso e tal, para a gente perceber, assim, o quanto realmente ela traz mudanças significativas nesse cenário comportamental, né, e que tem tudo a ver com o estilo de vida. Então, se você não gosta, insiste um pouquinho. Insiste um pouquinho, assim. Vale a pena, a chance de você realmente ter prazer, tornando-se isso um hábito, é muito grande. Né? Não dá pra falar que é 100%, mas assim, hoje eu falo até aqueles pacientes que não gostam, enfim, né, eu insisto em falar, não quero... Infelizmente, eu falo que é uma questão inegociável. Assim, vamos fazer, porque tem que fazer, porque realmente, assim, eu falo que o músculo, né, a atividade física, ele é o protagonista da nossa saúde, de qualquer pessoa que queira envelhecer com saúde. Então, não há medicação que promova tantos benefícios quanto um estilo de vida ativo. A doutora Bia tocou num ponto bem interessante, Rê, que eu vivi isso, doutora. Eu percebi que nas consultas, independente da especialidade, sempre há essa abordagem. Pratica atividade física, recomendo atividade física, independente da especialidade. E eu comecei a refletir a respeito também. Né? Não é só porque de repente eu tô com uma dor na perna, ele tá me indicando, porque eu tenho me sentido acima do peso e eu gostaria, com essa ajuda, reduzir. Não, independente da especialidade. Então, acho que realmente é uma questão muito além apenas do físico, do bem-estar, mas sim a saúde. Né? E hoje já é uma recomendação das sociedades médicas prescreverem por escrito, né, assim, a recomendação da atividade física. É claro que se ela for por profissional especializado, ainda melhor, mas ainda que não seja, um generalista, enfim, porque a gente sabe que a adesão ao exercício, ela vai ser muito maior se o paciente sair com uma prescrição médica por escrito daquele exercício. Olha, e já que a Fabi falou em dor, conta pra gente um pouquinho, doutora, a respeito da dor. A gente sabe que a gente se exercita quando você principalmente não tem o hábito, até quando você tem o hábito, às vezes que você pega uma carga diferente, ou você faz uma atividade diferente, dói um pouquinho mais, fica aquele processo. Quando que a gente tem que ativar, assim, um alerta de que aquela dor já não é mais uma dor normal e tá na hora da gente procurar um especialista? Quando essa dor ela passa a ser persistente, né, que ela passa a não se solucionar de forma natural, fisiológica, que seria, né, aquela a gente chama de dor muscular tardia, entre 24 e 48 horas, já é um grande sinal de alerta. Ou ainda que seja uma dor muscular tardia, mas que ela seja, assim, muito frequente, também é um outro sinal de alerta e, assim, deve ser avaliado.
Agora vamos para um momento aqui, mitos e verdades. Sobre atividade, aqui sobre exercício físico, então, né? A gente vê muito aí nas nossas redes sociais o famoso sem dor, sem ganhos, né? E aí que o pessoal fala, você não tá dolorido, você fez um treino fofo. E eu queria saber se isso é uma verdade, se a gente tem que chegar nesse processo realmente de dor, de esgotamento para ter um resultado do seu treino. Não é uma verdade absoluta. Claro que em alguns momentos a dor ela pode aparecer, mas nesse contexto científico, como eu falei, né, da questão da periodização de treinamento, existe hoje um conceito chamado de monitorização de carga de treinamento, né, que avalia volume, intensidade, né, tempo, e tem tudo a ver com essa questão da sua recuperação. Assim, uma recuperação adequada, uma recuperação bem feita, ela é vital para que você consiga, né, performar, para você consiga ter o que a gente chama de supercompensação, né, para conseguir melhorar suas aptidões, enfim, físicas, motoras. Então, não é bem assim. Tem um aqui, vamos ver se a Fabi faz esse. Eu já disse que não, né, que eu treino à noite, então não vou me encaixar nessa prática. Mas a prática de atividade física em jejum, é verdade que ela melhora os resultados? O que você acha? Você faz em jejum, Fabi? Eu faço em jejum, doutora. Tá. Me ensina, tô fazendo certo, isso tá tudo bem, como que é? Então, agora vamos polemizar, né? O famoso jejum, né? Exercício de jejum. Na verdade, assim, realmente é uma prática que vem sendo, né, bastante realizada por alguns pacientes, alguns atletas amadores. Por quê? Para uma finalidade que leva em consideração mudanças de composição corporal, como estratégia, às vezes, de perda de peso, etc., ela até pode ser considerada, né? Mas quando a gente leva em consideração a melhora do rendimento esportivo, a melhora da performance esportiva, ela não traz nenhuma vantagem, tá? Em relação a uma elaboração de uma estratégia nutricional, né, bem realizada, bem executada. Então, assim, dificilmente ela vai promover melhora, né, do seu rendimento esportivo. Então, se o objetivo for, não, quero competir, for competitivo mesmo, quero, né, melhorar meu rendimento, ela não traz muita vantagem, tá? É importante saber, né? Se a gente se profissionalizar no tema, né? Mas, Rê, eu quero até aproveitar para fazer uma pergunta. Na verdade, essa questão do fazer a atividade em jejum é por hábito, né? Tá. Eu sempre tive esse hábito de comer pelo menos umas 3 horas após que eu acordo. Sempre também fui de acordar muito cedo. Nesse sentido do estilo de vida, é ruim ou tudo bem? Depende, Fabi. Depende muito do que você faz ao longo do seu dia, né? Qual foi a sua refeição do dia anterior, qual que é a sua programação de treino dessa semana, né? Quais são os seus objetivos em relação a esses treinos. Então, assim, eu diria que realmente é muito individual. Não dá para falar que é ruim ou que é bom. Então, assim, hoje a gente tem uma série de enfim, né, suplementos, enfim, que às vezes ajudam, né, nesse sentido que o paciente não consegue comer alguma coisa antes do treino, mas ele consegue suplementar, enfim, é bem individualizado, assim, eu não conseguiria falar se é bom ou é ruim, tudo depende, porque depende de tudo que você faz ao longo do seu dia. É verdade, tem todo um contexto. Né? E dos seus objetivos, principalmente. Tá ótimo. Bacana, meninas. Bom, tá muito bom esse bate-papo, mas vamos deixar uma mensagem aqui pro pessoal. Então, eu queria que a doutora falasse aqui pra gente um pouquinho o que você considera de fato, pra gente deixar esse recadinho final como uma atividade física saudável. Bom, gostaria de sugerir que todos percebessem que, como a gente falou bastante aqui hoje, né, que a atividade física ela promove esses benefícios num aspecto muito maior do que apenas físicos. Nesse sentido, quando a gente fala de saúde, existem algumas habilidades motoras que devem ser lembradas, por exemplo, uma resistência aeróbia, a força muscular, né, treinos de flexibilidade, que são treinos de alongamento, treinos de equilíbrio, para que de fato a gente consiga ter, né, um impacto na nossa capacidade funcional e na nossa qualidade de vida. Bacana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom, passou até bem rápido, né? Muito. Acho que é um assunto que a gente poderia estender aí por bastante tempo, mas acho que a gente pincelou aqui pontos que não são tão tradicionais, não são tão discutidos, né? A gente conseguiu trazer aí uma colaboração com assuntos diversos aí pro pessoal. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Eu que agradeço. E como vimos, a atividade física realizada de maneira saudável e com um acompanhamento adequado
promove uma série de benefícios para o corpo e para a mente, além de nos garantir mais qualidade de vida. Portanto, vamos deixar a preguiça de lado e escolher agora como vamos seguir daqui para frente. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!